Então, pessoal, a gente calculou o equivalente TVNAM. O equivalente TVNAM é o quê? Uma fonte de tensão em série com uma impedância que representam todo o nosso circuito visto de 2 pontos. Quais 2 pontos? Aí a gente vai escolher ou a questão vai determinar, certo? Então, eu quero calcular todo o equivalente de TVNAM visto os pontos A e B. Então, agora, a gente calculou isso, certo? E foi o resultado que a gente encontrou aqui, no slide anterior. Agora, vamos calcular para o mesmo circuito, para a gente perceber, né? E calcular... Já perdi, peraí, deixa eu... Peraí. Então, agora vamos calcular o equivalente Norton para esse mesmo circuito versus os pontos A e B, tá? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a impedância Norton, Zn, que ela é exatamente igual à impedância TVNAM, e a corrente Norton, corrente de curto, tá? Então, entre os pontos A e B, como que eu faço para calcular essa corrente IN? Eu faço um curto-circuito entre os pontos A e B, a minha corrente IN vai dos pontos A e B, tá? Então, se eu quiser calcular entre os pontos B e A, tá? A minha corrente de Norton estaria indo para o outro sentido, beleza? Que eu quero entre os pontos A e B. Então, vai do ponto A para o ponto B. Só antes da gente passar aqui para a resolução, eu queria comentar uma coisa com vocês, tá? Eu só falei por cima, mas eu acho que eu vou até adicionar aqui no material. O que aconteceria, né, se eu tivesse uma fonte dependente? Se eu tivesse fontes independentes, desculpa, dependentes em vez de independentes. Lembra que as fontes de tensão e de corrente independente a gente fazia com a bolinha, né? Então, pode ser uma setinha aqui, ou então, né, em geral a gente utiliza esse símbolo aqui, mais e menos, pode estar fora, que nem eu coloquei ali, né, mais e menos da tensão, ou dentro, para as fontes independentes. E para as fontes dependentes, lembra a gente viu lá na nossa primeira aula? Em geral, a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, triângulozinho, tá? Então, pode ser uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão também, tá? Elas dependem do quê? De um outro parâmetro do circuito. Então, pode ser uma fonte dependente de uma tensão, pode ser uma outra tensão do circuito, ou de uma corrente, pode ser uma outra corrente do circuito, tá? Então, tanto faz. Como que a gente vai saber? Vamos supor que seja aqui, beta I, daí eu vou chamar esse I aqui de um IX, tá? Então, depende aqui do meu IX. Ops, IX. Certo? Então, aqui seria, nesse exemplo hipotético que eu estou fazendo em cima e verdinho para vocês, uma fonte de corrente controlada por corrente. Qual corrente? Aqui, o meu símbolo define, nesse caso aqui, é IX, que é a corrente aqui que passa por 16, por exemplo, tá, pessoal? E como que eu faço, então, para calcular, caso seja, tenho fontes dependentes, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma fonte dependente. A gente não vai chegar a calcular aqui, mas eu quero relembrar vocês como que a gente faz. Eu falei para vocês, se as fontes forem independentes, vocês simplesmente curto-circuitam as fontes de tensão e abrem as fontes de corrente e calculam só a impedância equivalente, certo? Se por acaso alguma dessas fontes for dependente, eu não posso anulá-las. O que eu faço, pessoal? Então, eu quero calcular o ZTVNAM entre os pontos A e B, ok? Então, preciso achar o ZTVNAM, mas eu não posso excluir essas fontes aqui. Vai dar mais trabalhinho? Vai. Mas o que eu tenho que fazer, então, para resolver? Deixa eu botar uma outra cor aqui. Eu defino entre esses pontos. Posso definir uma fonte de tensão auxiliar ou uma fonte de corrente auxiliar, tá? Vou escolher aqui nesse exemplo uma fonte de tensão auxiliar. VAUX ou VA. Vou chamar ali de VA. Minha fonte de tensão auxiliar. Eu coloco ela entre os pontos que eu quero calcular minha impedância TVNAM.
Quero calcular esses pontos A e B, então vou lá e coloco ela aqui, beleza? Aí a minha, aqui eu posso colocar, lembrando aqui, a fonte de corrente. A fonte de tensão, desculpa, a corrente vai do menos para o mais, tá? Então, aqui vai ter uma corrente auxiliar também, e aux, tá? Depende aqui da minha tensão IA. Meu ZTV, né? Ele vai ser esse V auxiliar sobre I auxiliar. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que resolver todo o meu circuito, achar essa tensão e essa corrente de um sobre o outro e aí encontrar VTV não. Tá, pessoal? A gente tem umas questões na lista que vocês precisam fazer isso, então é bom vocês darem uma olhada, tá? Eu ainda não coloquei essa lista aqui, mas eu vou colocar em breve, tá? Só preciso finalizar ela para colocar. Selecionar ali as questões, ver se eu vou colocar mais alguma questão e colocar para vocês resolverem. Beleza? Vocês se lembram disso? De colocar a fonte? Essa lembra a corrente, a fonte de tensão ou a fonte de corrente que vocês escolherem? Alguns professores ensinam, né, ou alguns livros mostram. Vocês podem colocar uma fonte de tensão unitária, né? E encontrar. Tanto faz, tá, pessoal? Aqui eu vou achar VA em função de IA, né? Porque não tem nenhum desses dois parâmetros. Mas aí dividindo é como se vocês escolhessem uma comunitária. Ok? Então, assim que vocês fariam caso tivesse uma fonte dependente. Então, vocês vão trabalhar um pouquinho com isso na lista, tá? E vocês podem tirar dúvida comigo depois. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma fonte dependente, então, as fontes independentes a gente curta-circuita de tensão e abre de corrente. Então, aqui, curto-circuitei novamente. Reparem que deu exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto antes, né? No ZTV não, porque exatamente elas são iguais. Agora, aqui, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer uma simplificação aqui no nosso circuito, né? Por quê? Quando a gente, voltei aqui para o desenho anterior, quando a gente coloca um curto aqui em paralelo com algum outro elemento, o que vai acontecer? A minha corrente, aqui eu tenho uma corrente, por exemplo, uma corrente de malha aqui, né? E aqui tem uma outra corrente de malha, né? Ela viria, essa corrente aqui, deixa eu apagar aqui, essa corrente que vem aqui, ela iria querer se dividir em duas, né? Porém, aqui tem um curto, né? Então, não vai passar nada por ZR3, afinal, por quê? A corrente, ela sempre escolhe o caminho de menor impedância. Entre uma impedância Z3 e um curto, o que ela vai escolher? O curto, ok? Sempre. Então, aqui, afinal, a minha malha, ela vai... esse ZR3, né, vai ser como se fosse anulado mesmo, tá, pessoal? Vou desconsiderar ele para minha resolução, porque a corrente que passa aqui, né, vai querer passar totalmente pelo curto, não vai querer passar nada por ZR3. Então, por acaso, se vocês tiverem algum outro circuito, um curto em paralelo com outro componente, pessoal, a corrente escolhe sempre passar pelo curto. Aí, beleza. Passando aqui para o ZN, né? A impedância ZN, coloquei direto o valor porque a gente calculou antes, tá? Se não tivesse calculado antes, o que faria? Resolveria aqui, tá? Primeiro paralelo ZR1 com ZC, soma em série com ZR2, tudo isso aqui, que é o que está escrito aqui, faço paralelo com ZR3. Deu aquele valor que a gente tinha encontrado exatamente antes, 2,678 menos J 0,149 ohms. Não esqueçam das unidades. Tá, então vamos calcular agora o IN. A gente precisa achar o IN. Então, novamente escolhi aqui fazer por malha. Vocês poderiam ter escolhido uma outra forma de resolução. Mas aqui eu tenho uma malha I1 e aqui eu tenho uma malha I2. Em que I2 é exatamente IN. Então, malha 1. 10 mais ZR1. Ai, não coloquei o... Ai, não coloquei os valores ali. Mas R1 vale 2, então menos R1 e 1.
menos ZC que multiplica I1 menos I2, é que está aqui, ZC vale menos J5, igual a zero. Fechei a primeira malha. Aí, coloco aqui em evidência tudo que depende de 1, tudo que depende de 2. Malha 2. Agora aqui. Posso começar por aqui. Então, menos V1 menos ZR2 que multiplica I2, tá aqui. ZR2 vale 4 ohms. Aí, continua aqui, né? A malha vem para cá e continua aqui no ZC. Então, menos ZC que multiplica I2 menos I1. Então, fica aqui menos I2 menos I1 que multiplica ZC, que vale menos J5, igual a zero. Certo? Então, aqui faço fazer a mesma coisa de antes, né? Isolando tudo que está no I1 e tudo que está multiplicando o I2. E resolvo meu questionamento, ok? Então, escolho uma das duas para isolar. Então, escolhi a primeira equação aqui. De 1, eu isolo o I1 para encontrar I2. Então, tá tudo aqui o equacionamento, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Chamei isolando aqui, chamei de 3, tá? E aí, vou substituir 3 no 2. 2 era qual, pessoal? Era a equação da malha 2, tá? Então, vou substituir aqui I1, vou colocar aqui onde ele tá, I1. Então, menos J5 vezes tudo isso aqui. Exatamente isso que eu fiz aqui nesse slide, ok? Aí, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que juntar tudo. Primeiro, multiplicar o que precisa multiplicar, juntar, aglutinar, né, tudo que tem I2. E aí, eu vou fazendo. Vou indo, fazendo na mão. E, finalmente, chego aqui que 2 igual a 1,144 com ângulo menos 24,66 graus amperes. Ok? Então, o I2, a gente viu lá no nosso circuito que ele era exatamente igual ao IN, tá? O IN, então, vai valer exatamente o mesmo valor que I2. Tranquilo? Então, como é que fica o nosso equivalente? Nosso equivalente fica uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância, ZN. ZN, aquele valor que a gente calculou, 2,678 menos J, 0,149 ohms. E N a gente fez, através da análise de malhas, achamos I2, que vale exatamente IN, deixa eu voltar ali para vocês se lembrarem. Aqui nesse desenho já dá para ver. I2 vale a mesma coisa que N, ok? E N está passando aqui e está passando aqui também, tá? Então, a corrente de curta aqui, IN, vale exatamente o valor da corrente de malha que nós fizemos essa análise e encontramos. Depois vocês façam tudo isso aqui na mão, tá, pessoal? Vocês pegando o jeitinho dos números complexos. Então, encontramos nosso equivalente de Norton. Vamos fazer a prova real. Lembra que eu falei para vocês? A gente pode... os equivalentes TVNAM e Norton, eles... a gente pode passar de um para o outro, né? Levando em conta aquele conceito de transformação de fontes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, nosso equivalente Norton que a gente acabou de achar. E N vale 1,144, ângulo menos 24,66 amperes. Foi o que nós encontramos. Zn a gente encontrou também que é igual ao ZTVNAM, que vale essa impedância aqui. E VTVNAM também já está aqui no cantinho, vale 3,07, com ângulo menos 27,84. Foi tudo isso que a gente achou para o nosso circuito, tá? Do equivalente TVNAM e do equivalente Norton aqui em cima. Então, vamos fazer a transformação de fontes aqui para ver se vai chegar realmente, tá? Então, olha só, o equivalente Norton é uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Como que a gente faz a transformação? Para encontrar aqui, então, uma fonte de tensão em série com uma impedância. Então, a impedância é a mesma, ok? Então, na transformação de fontes, aqui vai valer Zn,
E quanto que vale essa tensão aqui, pessoal? Eu chamei de Zn, porque ainda não sei se vai ser igual, tá? A gente já sabe que vai ser, né? Mas vamos supor que tenha acontecido alguma coisa no meu cálculo e tenha errado. Então, agora eu vou fazer a prova real para ver se realmente está dando a mesma coisa, tá? Como que eu calculo a tensão? Tensão igual lei de Ohm, né? ZI, impedância vezes a corrente. Qual a impedância e qual a corrente? De Norton, que é essa aqui do meu equivalente, ok? Então, a impedância é Zn e a corrente é esse valor aqui que nós encontramos lá no nosso cálculo. 1,144 com menos 24,66. Multiplicando isso aqui e deixando em forma polar, eu encontro que Vn, que é esse meu resultado aqui da minha transformação de fontes, é 3,07 com ângulo menos 27,84. Exatamente, tá? Depois vocês façam essas continhas aqui na calculadora e confiram. É exatamente a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer o contrário agora. A partir do equivalente TVNAM que nós encontramos, o que é o equivalente TVNAM mesmo? Uma fonte de tensão em série com uma impedância. Aqui, né, vistos os pontos A e B. Sempre aqui, vistos os pontos A e B. Se eu inverter os pontos aqui, por exemplo, que eu estou analisando, ou se eu analisar de outros pontos do circuito, não vai dar igual, né, pessoal? Não vai bater isso aqui. Porque eu tenho que calcular o equivalente TVNAM e nota no mesmo ponto para eles serem... para a gente fazer essa transformação, ok? Sempre vistos dos mesmos pontos. Aí, beleza, como que eu faço a transformação de fontes? Olha só, de uma fonte de tensão em série com uma impedância, vai virar uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Como que eu calculo a corrente? Corrente, a partir da lei de Ohm, né, é tensão sobre impedância. Então, tá aqui. Qual tensão com a impedância? A do equivalente TVNAM. Agora, é esse aqui que eu estou querendo transformar. Então, corrente ITVNAM, que é esse aqui, que eu quero saber, né? Se vai ser igual ao IN, é VTVNAM sobre ZTVNAM, que vai me dar esse valor aqui, pessoal, que nós achamos ali, ó, de VTVNAM e de ZTVNAM. Vai dar a mesma coisa, ok? É exatamente o contrário que a gente fez antes, né? Aqui deu alguma coisa de arredondamento, né? Eu até coloquei de propósito aqui. Conforme a gente vai arredondando, né, pessoal, nossos valores aqui, às vezes dá uma diferença bem significativa, tá? Então, o que eu peço para vocês durante as resoluções? Vocês na calculadora tentem o máximo possível manter todos os valores da calculadora, se for possível, tá? Se quiser criando variáveis e salvando, vocês sabem que na calculadora dá para fazer isso, né? Salvando os resultados. Mas se não, porque eu quero que vocês escrevam, como eu falei, quero que vocês resolvam na mão isso, né? Esse equacionamento aqui de resolução de sistemas lineares aqui, 2 por 2, vocês precisam saber resolver isso na mão, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ir colocando durante as resoluções, no mínimo, 3 casas decimais, tá, pessoal? Porque senão, se vocês forem arredondando para uma casa decimal lá em cima no começo da resolução e chegando aqui embaixo, pessoal, o resultado dá muito diferença, principalmente aqui nos ângulos, tá? Dá muita diferença mesmo. Então, eu vou pedir sempre que vocês deixem no mínimo 3 casas decimais. Aí, se quiser, no final, arredondar, pode, tá? Aqui no final, arredonda para 2 casas, não tem problema para uma casa, se quiser. Aí, só no último passo, beleza? Então, no último passo do resultado, pode arredondar tranquilamente, tá? No decorrer da resolução, no mínimo 3 casas decimais. Ok?